Aliás, quero contar também que o presidente da Câmara, Hugo Motta, avisou aos líderes do Centrão que vai escolher um relator de confiança e de perfil equilibrado para a CPI do INSS. O PL queria um perfil mais agressivo, né, Bruno Pinheiro? Bem-vindo, meu amigo. Exatamente, queria um nome que fosse incomodar a vida do governo, né, Evandro? Ótima tarde a você, a quem nos acompanha. Que bom estar de volta contigo também. E a gente entender um pouco mais sobre essa indicação, essa relatoria e quem vai estar no comando desta CPMI, que vai reunir tanto os deputados quanto os senadores. Inicialmente, o nome, então, indicado para estar no comando é o nome de Omar Aziz, um senador que é amigo do governo, ligado ao governo, e seria importante ele ter o controle desta comissão. Mas o Hugo Motta tem, então, sinalizado nessas últimas horas de que vai indicar um nome de confiança, um relator equilibrado e de confiança, o que vai na contramão do que os aliados de Jair Bolsonaro estavam esperando, que fosse aquele opositor ferrenho ao governo. Ainda mais disso, agora, tanto a legenda de Valdemar quer indicar nomes que sejam ligados ao Centrão, mas que ao mesmo tempo sejam também de confiança de Jair Bolsonaro, como o nome de Mendonça Filho e do deputado Evair de Mello do Espírito Santo. São os dois que estão no radar da oposição, do deputado líder da oposição, o deputado Zucco. Haverá então essa indicação de um desses dois nomes. Eu fiz um outro rascunho também que é importante, Evandro. Tem uma disputa interna dentro da legenda. Somente 6 serão indicados, mas 11 estão disputando essas vagas, ou seja, todo mundo entendendo que será uma ótima oportunidade para ter um desgaste na imagem do governo, e já sendo uma CPMI que antecede um ano eleitoral, será importante também gerando essa visibilidade. Indicações das legendas do governo, tanto por parte do PP, do PSD, eles já indicaram os seus representantes, e também dentro do partido de Ciro Nogueira, indicou via Senado o senador Espiridião Amin e também Luiz Carlos Reis como suplente, ambos aliados a várias críticas ao governo Lula. São 15 do Senado e 15 da Câmara dos Deputados. Então essa disputa tem sido na unha para ver quem vai conseguir chegar, e com quem eu conversei, Evandro, é o seguinte: mesmo aqueles nomes que não forem indicados como titular ou na suplência, eles vão encher o colegiado para tentar fazer perguntas, se inscreverem, para tentar justamente colocar requerimentos importantes. E quais são os requerimentos que a oposição espera colocar logo em votação nos primeiros dias da CPMI? O que eu apurei é o seguinte, Evandro: claro, acima de tudo, entidades e os seus diretores. Além disso, escritório de contabilidade que atuou nessa articulação, que tinha informação sobre o fluxo de dinheiro que chegava até essas entidades, e esses advogados que articulavam, que faziam algumas amarrações dentro do jurídico e que também enviavam algumas sugestões para serem reformuladas, tanto no INSS quanto também no Congresso Nacional. Então, vamos ver o que deve acontecer nos próximos dias. Claro que isso tudo só depois do recesso, com as festas de São João aí, viu, Evandro? É claro, né, Bruno Pinheiro? Eles precisam descansar. Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho. Cara do Piperno. Na hora que eu falei, eles precisam descansar, né? É muito trabalho, hein? Muito intenso. Agora eles vão aproveitar para visitar suas bases também. As festas juninas servem para isso. Zé Maria Trindade, quero saber de você sobre essa dificuldade do PL em emplacar um nome mais robusto e que atacaria o governo na CPI do INSS. Essa atitude por parte do presidente da Câmara, Hugo Motta, já era esperada? Um perfil mais moderado, alguém mais ligado a ele e não exatamente a esse grupo? Pois é, influencia sim. A posição do presidente da Câmara, a posição do presidente do Senado, mas eles não mandam numa CPI. O grande segredo de uma comissão parlamentar é isso que o Bruno falou, as indicações. E eu já pude observar, e o fiel da balança está exatamente nos partidos que estão divididos. Então, o PP, com União Brasil e outros partidos que têm representantes na esplanada, estão indicando parlamentares hostis ao governo. Quem elege o presidente de uma CPI é o plenário. Então serão 15 deputados, 15 senadores, 30, né? E eles é que vão eleger o presidente, que por sua vez indica o relator. Quando há acordo, o que acontece? Olha, nós vamos eleger um presidente
da bancada de oposição ou do governo e você indica um relator. Há uma troca, um acordo. Mas quando vai, como diz, vai para o pau, que é o que diz aqui, ou para o bate-chapa, a maioria ganha. O governo só vence no plenário de uma CPI se ele conseguir que os partidos divididos indiquem base do governo nos partidos divididos. Geralmente, há uma divisão. Então, indico metade governista e metade oposição. Só que é o seguinte, o momento é outro, né? O presidente Lula está em dificuldade política, isso fica muito claro. Né? E o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu grupo pressiona o Centrão. Quer que o Centrão mostre a cara e diga de que lado vocês estão. Ou do lado de cá ou do lado de lá. Não pode estar dúbio nesse momento. Então, assim, a minha previsão é de que a oposição vai dominar o plenário e aprovar o nome do presidente que eles decidirem. Interessante, viu, Zé Maria? Ô, Piperno, você acredita que o governo já entre para apanhar nessa CPI, independentemente de quem ocupe a relatoria? Porque o Zé colocou muito bem, não é apenas a relatoria que importa, mas toda a composição da CPI. E a gente entende que, como foi uma batalha da oposição, ela vai com tudo. Eu li uma notinha no jornal, acho que foi ontem, anteontem, não sei, no Estadão, uma declaração do líder Sóstenes Cavalcante, muito pessimista em relação a essa CPI. Ele acha que o governo está conseguindo, de alguma forma, interferir muito, predominar nessas indicações, e ele se mostrava, pelo menos de acordo com aquela declaração, bastante pessimista com aquilo que pode acontecer. E a pergunta era exatamente sobre o esfriamento dessa CPI, que não foi muito falada nesses últimos dias. Eu tenho uma outra suspeita. Eu acho que esse é um tema que vai manchar muito, tanto governistas quanto oposicionistas. Eu acho que vai pegar, se for para investigar a fundo, vai pegar muita gente. Aliás, desses últimos dias aqui, muitas lideranças religiosas têm sido citadas aí como pessoas próximas dessas entidades que acabaram tungando tantos aposentados, né? E para você, Gustavo Segré? Eu sempre pergunto, se alguém não tem nada para esconder, por que não apoia uma investigação? Deputados e senadores do PT votaram contra a CPI do INSS, mesmo que na narrativa jogavam a culpa no governo anterior. Que melhor oportunidade de investigar para conseguir argumentos, provas, testemunhas, que a culpa estava no governo anterior. Mas não, quem estava propondo a investigação era teoricamente quem teve a culpa do governo anterior. É muito estranho. Então, tomara que essa CPI seja feita, ou CPMI, que seja investigado, não importa quem esteja sendo responsabilizado, é muito dinheiro, tem muita gente que está e que foi prejudicada. O governo agora está tirando ou tentando tirar a sua responsabilidade, pedindo que contenha os processos, que o dinheiro não é suficiente, vamos devolver, falava narrativa, mas agora nem tanto, vamos esperar, queremos um crédito extraordinário porque não entra dentro do orçamento. É lero, o contínuo lero. Mas tem que ser investigado, não importa quem cai. Agora, até agora, não tivemos nenhuma exigência de 48 horas para que nenhuma desses sindicatos tivesse que apresentar provas. Tem gente vinculada com irmãos de deputados e pessoas próximas do Poder Executivo que parece que não tem importância nenhuma. Presos, por enquanto, também não. As pessoas que estão sendo investigadas continuam usando as suas redes sociais sem problema nenhum. Ou seja, se tivesse alguém da direita, já estaria preso. Como não tem ninguém da direita, a coisa está fluindo mais lenta. Foi, Gani. Olha só, essa CPI, ela pode ser determinante do ponto de vista eleitoral para o governo. Por isso que essa insistência, né, em votar contra, em escolher os nomes a dedos, essa pressão em cima de Hugo Mota, porque dependendo de como for conduzida essa CPI, politicamente pode ser muito ruim para o governo. Mesmo que tenha nomes da oposição envolvidos, mas tudo indica que a maioria dos beneficiados são ligados a partidos de esquerda. Inclusive, tem aquela ligação aqui que a gente já trouxe outras vezes, de que aqueles jabutis colocados em aprovações de medidas provisórias, justamente para facilitar o recadastramento automático do desconto automático na folha do aposentado. Quem é que votou a favor disso? Majoritariamente
partidos de esquerda juntamente com o Centrão. E mais do que isso, inclusive um advogado que a gente entrevistou aqui outro dia, há indícios, e ele confirma isso, esse advogado, de que a corrupção não começou em 2016, mas a corrupção começou lá em 2003, 2004, o que pegaria lá o primeiro governo do PT em cheio. Portanto, e até porque também estoura o escândalo agora, então politicamente é muito ruim para o governo. E Perninho, por que você estava olhando assim para o nosso Alan Gani? Porque Com seu olhar de soslaio, faz tempo, hein, Piper? com seu olhar de ressaca, de Capitu? o que tem uma coisa que é matemática, é aritmética. É o seguinte, se a oposição quiser, ela emplaca a CPI amanhã. Tem mais hoje. Quem não, mas a presidência, a relatoria é importantíssima. Claro que sim, claro, óbvio que sim. Mas a oposição tem ganho praticamente todas as votações importantes. Então hoje ela tem maioria, ou pelo menos aliada ao Centrão até essa maioria. Mas você está sugerindo que eles estão fazendo de conta que querem e não querem? Leia o que disse o Sóstenes Cavalcante. Zé Maria Trindade, quero te ouvir sobre isso. É muito complicado pelo seguinte, a CPI é um ato político e é formado por maioria, por representantes de maioria, né? A indicação será com base no número de deputados e senadores. Então, assim, o partido maior indica mais e o menor indica menos e assim por diante. E aí, diante deste critério, é que se forma a CPI. Um partido que é dividido, o líder é que manda quem ele indica ou não, o líder do partido. Então, se o líder quiser encher o plenário de oposição, ele mesmo num partido dividido, por exemplo, União Brasil, que tem dos dois lados, ele indica oposição ou governo, né? Agora, ninguém controla isso a não ser os líderes, mas é possível fazer um acordo, e o acordo é funcionar depois do segundo semestre. Já os líderes vão indicando, alguns não vão indicar para atrasar, né? E depois de todos indicados, o mais velho, o indicado mais velho, e é também uma estratégia dos partidos de indicar o mais velho, ele é responsável por convocar a primeira reunião. Aí ele convoca a instalação. A CPI não está instalada, está criada. A instalação, e na instalação, ele, o mais velho, dirige os trabalhos, e ele tem um poder ali, primeiro, de data de reunião, e também tem um poder de indicar ali os componentes da primeira mesa e fazer a eleição. E a partir daí é o domínio da CPI. Quem domina a CPI domina a investigação. Não esqueçamos que se trata de uma casa política, então não há uma verdade explícita. Eu sou governo, eu estou sendo investigado, o outro dono da verdade. Não, é uma luta política. A oposição vai tentar fustigar o governo e investigar o próprio governo em vários pontos. Eu ouvi lá que querem entrar, inclusive, em repasse de recursos do Ministério da Previdência para entidades extra-governo, para se ter uma ideia de como a investigação pode ser ampliada. Então, não dá para descartar. Se o líder indicar, cabe a ele, segundo o regimento, que faça parte da CPI.